Eu vou ser o primeiro a tentar enfrentar isso, mas onde havia fraude era no voto impresso. Vou também destacar porque o ministro Luiz Roberto Barroso fez um pronunciamento no final de semana, no sábado, em que destacava exatamente essa preocupação com fake news. Destacava ali os protocolos sanitários necessários nesse momento de pandemia de Covid-19, inclusive algo que ele também destacou aqui durante essa entrevista, mas no pronunciamento ele falou: há um outro vírus que ronda as eleições, capaz de comprometer não a saúde pública, mas a própria democracia. Trata-se das notícias falsas, das campanhas de desinformação e de difamação. Portanto, é preocupação. O Tribunal Superior Eleitoral vai estar mirando fake news com muito cuidado durante esse pleito. Se você quiser buscar a entrevista do ministro, está no nosso canal no YouTube, na íntegra, você encontra lá. Ele antecipou várias dessas medidas que vêm sendo anunciadas aí desde então. A gente vai seguir agora, Carol Nogueira, vamos ao Rio de Janeiro, é isso? Falávamos de Google e o Google entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal contra aquela decisão que obrigou a empresa a compartilhar dados. A Amábile Sandra está conosco na capital fluminense, trazendo as informações para a gente atualizadas. E, Amábile, a gente lembra naquela oportunidade, quando a decisão foi proferida, os investigadores vieram a público e destacavam exatamente o quanto essa decisão era fundamental para esclarecer as dúvidas que ainda rondam o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Exatamente, Carol, Daniela, boa tarde para vocês. Olha, os investigadores dizem que essas informações são muito importantes porque elas podem ajudar a esclarecer se houve, de fato, um mandante na morte da vereadora e do motorista. Lembrando que o crime aconteceu em março de 2018. O Ministério Público pediu que o Google forneça dados de geolocalização e também de pessoas que fizeram buscas sobre a agenda de Marielle Franco na semana anterior ao homicídio. A gente conversa agora com a Raquel Amorim, que tem os detalhes. Boa tarde, Raquel. Oi, Amábile, boa tarde para você e a todos. É isso mesmo, o Google decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal, alegando que a decisão pelo fornecimento dos dados cria risco à privacidade e fere direitos fundamentais protegidos pela Constituição. Relembrando toda a polêmica, no fim de agosto, a pedido do Ministério Público do Rio, o Superior Tribunal de Justiça determinou que o Google fornecesse dados de geolocalização de pessoas que estiveram nos arredores do local onde o carro usado pelos assassinos foi visto pela última vez, isso no dia 2 de dezembro de 2018, e também dados de buscas efetuadas na internet por 7 palavras-chave que envolviam a vereadora Marielle Franco e que essas buscas teriam sido feitas uma semana antes do crime. Então, cada usuário atingido pela medida seria identificado pelo IP, que é a sigla em inglês para protocolo de internet, e é uma espécie de impressão digital dos usuários da rede. De acordo com o Google, para fornecer esses dados ao Ministério Público, seria necessário violar a privacidade de milhões de usuários que não têm nenhuma relação com o crime, mas até que podiam ter realizado pesquisas e também ter passado nas imediações do local onde o carro dos criminosos foi visto pela última vez. Já para o Ministério Público, há necessidade efetiva e interesse público na elucidação do caso. A morte, o autor intelectual da morte da vereadora Marielle Franco nunca foi revelado. Os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz estão presos, mas são apontados como os executores do crime. Bom, o recurso no STF é a última fronteira da disputa entre o Ministério Público e o Google em torno desses dados. A gente lembra que a empresa já perdeu nas 2 instâncias da Justiça do Rio e no Superior Tribunal de Justiça. Então, a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, só para contextualizar, foram mortos em março de 2018. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Raquel. São 932 dias sem saber quem mandou matar Marielle. A gente segue aguardando o avanço dessas investigações. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária deu início ao processo de a gente segue aguardando o avanço dessas investigações. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária deu início ao processo de revisão de uma vacina contra... Dessa vacina, mas vale destacar que isso ainda não significa um pedido de registro. Quem vai explicar para a gente o porquê é o repórter Galton Sé. Boa tarde, Galton.
Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, ainda não é um pedido formal para o registro dessa vacina de Oxford, mas esse novo procedimento significa o quê? Menos burocracia e mais agilidade. Vamos explicar então o que significa esse novo procedimento. É o seguinte, a Anvisa não precisa esperar então que esses estudos, esses resultados da vacina de Oxford, que é feita pela AstraZeneca, não precisa esperar que todos os resultados sejam feitos lá na frente e que só depois esses resultados, esses dados viriam para cá. Ou seja, assim que esses resultados vão ficando prontos por lá, eles são enviados para cá e isso, de fato, agiliza esse procedimento, já que a Anvisa não precisa esperar muito tempo para começar a analisar esses dados. Esse é um novo procedimento que foi implementado, inclusive, pela Anvisa, especificamente para as vacinas contra a Covid-19. A Anvisa, inclusive, batizou esse procedimento como submissão contínua, justamente por não parar ali, não esperar e continua, então, analisando esses dados, justamente com esse objetivo de agilizar, ganhar tempo, então, na análise desses dados. Bom, esse foi o primeiro pacote de dados que foi enviado, então, por uma empresa que busca uma futura vacina contra a Covid-19, o primeiro pacote de dados que chega, então, aqui no Brasil. Esses dados, eles se referem aos estudos não clínicos. O que são esses estudos? São aqueles que não dizem respeito ao teste da vacina em humanos. E a Anvisa diz o seguinte, sim, a ideia é agilizar, mas calma, esse primeiro pacote não quer dizer que vai ser possível chegar a uma conclusão que essa vacina tem, assim, eficácia, segurança e qualidade. Segundo a Anvisa, ainda tem muito dado para ser analisado. É com vocês. Obrigado, Galton, pelas informações. Daniela e Carol, só relembrando, então, que para uma vacina a ser registrada tem 4 fases. A primeira fase, que são os estudos não clínicos, que são em pessoas, né, que não são em humanos, né? Realmente são mais estudos laboratoriais. A segunda fase, que aí sim é feita em humanos, mas numa porcentagem muito pequena de pessoas. A terceira fase, que a maioria das vacinas está nessa fase, que é podemos dizer, uma testagem em massa. E a quarta fase, sim, que seria a vacinação, o registro dela de fato. Ou seja, podemos dizer, essa celeridade, essa tirada de burocracia é referente a essa primeira fase para tentar acelerar quando os estudos chegarem já nessa terceira fase um pouco mais adiantada. Obrigada, Cássio, pelas informações. Vacina contra a Covid-19 vai ser destaque aqui também no CNN 360. Mas agora... Sério, Cássio Zeyman hoje, né? Tá, né? Não, hoje ele estava assim... Compenetrado ali. Compenetrado. Vamos mexer nisso na próxima, porque a marca desse jornal, Carol Nogueira... Cadê? Volta então, Cássio. Então, você vai dar um sorriso? Não, tadinho. Pronto! Aí, Cássio. Já perdi a postura. A nossa marca é tipo notícia, a gente conta a notícia certinha, bem apurada, mas a gente traz leveza e, pô, Cássio, não economiza no sorriso não, já tá tão difícil a vida, não pode economizar até no sorriso, pronto. Obrigada, Cássio. Daqui a pouquinho o Cássio volta sorridente aqui para você. Vamos falar agora de negócios? Vai, Jankowski. Sorridente também. Obrigada. Não, eu tava sério só depois desse sermão que vocês deram, falando, não, tem que estar pelo menos sorrindo. Oi, André, tudo bem? Bem, vamos falar do Grupo Natura. Espera arrecadar mais de 6 bilhões de reais com uma oferta global de ações. A empresa já tem capital aberto aqui no Brasil e quer atrair novos investidores negociando ativos em bolsas internacionais. A questão é, esse tipo de movimento no mercado financeiro costuma dar resultado, André? Conta pra gente. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Dani. Então, muitas empresas brasileiras estão começando aí lá para fora, até para conseguir mais investidores internacionais. Tem alguns motivos para isso. Primeiro, que os investidores internacionais costumam ser mais maduros, costumam entender melhor os negócios. O caso de startups, que às vezes nem lucro tem, então eles têm mais paciência. E no caso da Natura, é uma empresa que levanta muito a bandeira da sustentabilidade. Aquele termo ESG, que eu já comentei aqui algumas vezes no CNN 360, que é a tradução para ambiental, governança e social, que é uma bandeira mesmo, uma agenda das empresas para trazer mais sustentabilidade para os negócios e também para o mundo. E por que a Natura está querendo pegar esse dinheiro lá fora? Ela está querendo expandir e ela também está querendo expandir de uma maneira sustentável. Então ela precisa de dinheiro, mas além do dinheiro, ela precisa colocar todos os conformes, Até em junho, eu conversei com o Roberto Marques, que é o CEO global da Natura, que comprou a Avon no ano passado e
a compra foi realmente concretizada nesse ano. E ele comenta, né, que por que eles estão fazendo esse movimento? Por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão sendo, digamos assim, tão bonzinhos? Porque se não existir um mundo, não haverão empresas, né? Se o mundo estiver destruído, não adianta você ter empresas lucrativas que nada vai servir. E aí, então, eles têm umas bandeiras. Esses 6 bilhões, né, que eles querem arrecadar, vai para a expansão global, de repente comprar novas marcas, né? Então, além da Avon, eles também têm a The Body Shop. Eles também têm algumas bandeiras, né? Então, 50% das lideranças femininas até 2023, 50% de mulheres na empresa até 2023, além de sustentabilidade. 95% de todos os produtos da Natura serão reutilizáveis ou também recicláveis até 2023. Então, se trata de uma bandeira que traz lucro, as ações estão subindo aí mais de 25% no ano e também traz resultado. Volto com vocês. Muito bem, então, André Giancaves, que está aí fazendo a Natura em uma ofensiva, né, no mercado. Até amanhã, então, com um sorrisão, né? Pode deixar. Olha só, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou hoje a última fase de flexibilização de seu isolamento social. Agora, bares e restaurantes podem ter música ao vivo. A Amabile Sandri traz as informações para a gente. Amabile, ontem o Leandro Rezende trouxe documento técnico do próprio governo, mostrando que a aglomeração no Rio está tamanha que há motivos para se temer uma segunda onda. Mas os eventos culturais começaram também a serem liberados, né? Tem regrinhas, é isso, antes de sair de casa, deixar o lugar reservado, enfim, capacidade de ocupação reduzida. Traz pra gente quais são os detalhes dessa última fase aí de flexibilização do retorno das atividades no Rio de Janeiro. Exatamente, Dani. Essa reserva ela é necessária principalmente para teatros, por exemplo, e realmente a ocupação foi limitada, em alguns casos a 50%, mas isso varia conforme o estabelecimento. E embora a música ao vivo esteja liberada, as boates e quadras de escola de samba ainda não foram autorizadas a reabrir. Em contrapartida, formaturas e festas de casamento também podem voltar a acontecer. E é sobre isso que eu converso agora com Kleber Rodrigues, que tem mais detalhes sobre essas mudanças, né, Kleber? E a dúvida é, aquela cena tradicional dos casamentos, em que os noivos dançam a valsa, cercados pelos convidados, vai poder